Olá, amigos. O dia amanhece e continuamos a viver uma agitação intensa, onde a imprevisibilidade é cada vez maior, mas os efeitos já se sentem e são cada vez maiores. As manchetes acumulam-se e os conflitos escalam. As potências ameaçam as alianças e as alianças dissolvem-se. Os líderes falam como se governassem tabuleiros de xadrez e não vidas humanas. E muitos perguntam: será que estamos a assistir ao colapso da ordem mundial? Para quem estuda profundamente os escritos de Shoghi Effendi, o guardião da fé Bahá'í e a nova mensagem espiritual que Baha'u'lláh veio oferecer ao mundo, o que estamos a viver não é surpresa. É uma consequência. Ele descreveu ainda na primeira metade do século XX já aí um mundo mergulhado numa crise que abalava os fundamentos da civilização. Ele falou de uma velha ordem em desintegração e de uma nova ordem ainda invisível para muitos, mas a emergir lentamente. Não se trata de alarmismo. Trata-se de um diagnóstico espiritual da humanidade e da civilização humana. Queridos amigos, a desintegração da velha ordem está aos olhos de todos. Só não vê quem não quer ver. Shoghi Effendi escreveu sobre o colapso das estruturas morais que sustentavam as nações. E aí ele alertou para o crescimento e para a existência e o cancro que é o nacionalismo agressivo, o materialismo desenfreado, a manipulação das massas e, consequentemente, o enfraquecimento da autoridade moral dos líderes e dos países. Quando líderes governam movidos por instinto, vaidade ou sede de poder, eles deixam de agir como servidores e passam a agir como proprietários do destino coletivo. O serviço é a maior nobreza do ser humano e dos líderes. E isso tem consequências devastadoras e globais. No mundo interdependente, uma decisão impulsiva, tomada num gabinete fechado, pode provocar inflação no outro continente, fome noutra religião, deslocamentos humanos em massa, guerra e desestabilização planetária. A globalização expôs algo que sempre foi verdade. A humanidade é um só corpo. Quando uma parte inflama, não é só essa parte que sofre, sofre todo o organismo. Este exemplo do corpo humano reflete o universalismo. Então vivemos numa infantilidade de poder. Observamos chefes de Estado trocando provocações públicas. Basta olhar estes canais informativos e as proclamações. Vemos ameaças militares sendo ativadas como reflexos emocionais e testemunhamos discursos inflamados a cada dia que inflamam ainda mais as populações. Shoghi Effendi alertou que a crise da humanidade é, antes de tudo, uma crise de maturidade coletiva. É como se a humanidade tivesse atingido a adolescência. E a adolescência é um estado poderoso. A tecnologia, toda ela está interligada. Mas a humanidade ainda não é capaz de gerir esta força com sabedoria. A energia nuclear foi descoberta antes da maturidade moral para usá-la. E a inteligência artificial evoluiu mais rápido do que a ética que a regula.
Os mercados são globais, queridos amigos, mas a consciência continua a ser tribal. É bom que nós possamos ganhar conhecimento sobre esta nova ordem mundial que foi oferecida à humanidade por Baha'u'lláh, o manifestante divino para os nossos tempos. Muito antes da Liga das Nações, muito antes da ONU, muito antes da ideia moderna de governança global. Baha'u'lláh apresentou um modelo espiritual e político para a humanidade. Não uma teocracia, não um império religioso, mas uma ordem mundial baseada na unidade da humanidade. E para isso, ele deu à humanidade um conjunto de princípios claros para que essa ordem política e social possa emergir, essa nova ordem. E esses princípios foram muito claros. A existência de um Parlamento Mundial representativo, um Tribunal Internacional com autoridade real, limitação do armamento global, segurança coletiva, justiça económica, a igualdade entre os homens e as mulheres e a existência de uma educação universal e, acima de tudo, a harmonia entre ciência e religião. Queridos amigos, isto não é uma utopia mística. Isto são as bases para uma nova forma de organização do mundo. Mas na tempestade, vem uma tempestade sempre antes da consolidação de qualquer coisa. E Shoghi Effendi descreveu este período como de convulsões preliminares. Ele afirmou que a humanidade atravessaria crises profundas antes de poder reconhecer a necessidade de uma ordem global unificada. O que é que estamos a assistir hoje? Estamos a assistir e a viver guerras regionais com impacto global, crises energéticas, tensões nucleares, polarização ideológica extrema. Queridos amigos, estes não são sinais de força. Estes são sinais de exaustão estrutural. As potências beligerantes parecem fortes, mas a agressividade constante revela o quê? Insegurança. O autoritarismo revela medo e a opressão revela fragilidade. Esta velha ordem não está a consolidar o poder. Esta velha ordem está a fazer tudo para tentar sobreviver. Então impõe-se que nós procuramos saber qual vai ser e qual deverá ser esta verdadeira nova ordem mundial, sinalizada por Baha'u'lláh. Há muito que se fala numa nova ordem mundial, como conspiração ou dominação. Mas a verdadeira nova ordem não nasce da imposição. Ela nasce da maturidade espiritual do ser humano e da sociedade. Esta nova ordem, não será liderada por uma superpotência, ao contrário de formulação desta velha ordem. Ela será construída pela consciência coletiva. A unidade não significa uniformidade. Significa coordenação na diversidade. Diversidade como riqueza. No mundo onde a economia é global, mas a governança ainda é fragmentada, queridos amigos, os conflitos são inevitáveis. A proposta de Baha'u'lláh, explicada e sistematizada por Shoghi Effendi, é a transição da soberania absoluta das nações para uma soberania compartilhada. Não é perda de identidade, é proteção da humanidade. A Europa é um dos exemplos que tentou caminhar nesta direção, mas que se perdeu completamente a meio do caminho. Onde estamos agora? Esta é a pergunta. Queridos amigos, hoje estamos num ponto de fratura.
As decisões irresponsáveis dos líderes mundiais são travões. Mas o despertar das populações ecoa como uma maré para esta construção que está emergente. Cada vez mais pessoas compreendem que o materialismo político não resolve. A supremacia militar não estabiliza e a exploração económica não sustenta. A humanidade começa a perceber que progresso técnico sem progresso espiritual gera o que estamos a assistir. Gera um caos sofisticado. Queridos amigos, há uma esperança, essa esperança é realista. Shoghi Effendi não descreveu um colapso final. Não, ele descreveu um processo doloroso de transição que está a acontecer. A desintegração da velha ordem ocorre simultaneamente com a construção silenciosa de novas estruturas baseadas em consulta, cooperação e serviço. Enquanto os governos competem, existem, espalhadas por esse mundo fora, as comunidades barrais que estão a aprender a colaborar. Enquanto líderes disputam poder, indivíduos despertam para a responsabilidade coletiva. A nova ordem não surgirá num decreto. No entanto, ela está a ser construída, célula por célula, consciência por consciência, mesmo que nós não a vejamos no nosso tempo desta efêmera passagem. Mas estamos a construí-la para as gerações futuras, porque vai acontecer. O caos atual não é o triunfo do poder tirânico. É mais um passo para o esgotamento de um modelo civilizacional. O que parece ter força, queridos amigos, é ruído. O que parece fragilidade é nascimento. E a pergunta não é se a humanidade mudará. A pergunta é: mudaremos por sabedoria ou por exaustão? Isto vai determinar o alcance e a profundidade das dores do parto. Perdão. As profecias não foram escritas para gerar medo. Elas foram escritas para gerar lucidez. Todos os manifestantes divinos o fizeram. E talvez este seja o momento mais decisivo da história humana. Não um momento da supremacia de uma nação, como todas as televisões mostram através de figuras burlescas, mas quase demoníacas, mas sim um movimento em direção à maturidade humana. Queridos amigos, esta é uma palavra de esperança que nos foi deixada como profecia que vai acontecer mais tarde ou mais cedo. E esse caminho está-se a desenrolar. Compete a cada um de nós tentar conhecer melhor esse caminho para que possamos contribuir para esta melhoria do mundo e para a nossa transformação individual, comunitária e coletiva, para que uma nova ordem mundial possa emergir. Queridos amigos, um grande abraço e até ao próximo vídeo.